O almirante foi esmagado por ninguém menos que ele, Rox de Shebeck. A Akuma no Mi que o Kuzan tá usando no capítulo 1154 é simplesmente lendária, meu parceiro. Seja bem-vindo de volta ao bando, Marujo. Hoje a gente continua mergulhado até o último parafuso do leme na trágica história do príncipe de Elbaf, Loki, o Amaldiçoado. E se liga, o capítulo dessa vez vai muito além da guerra na Ilha dos Gigantes. O negócio tá todo interligado, como se o próprio Oda tivesse feito um nó de marinheiro na trama. Nessa embarcação estavam outros nomes poderosos que a gente só vê em Pesadelo de Marinheiro. Mesmo parecendo que só o Rox e Barba Branca estavam ali, já dá pra sentir que o mar estava pesado. Tinha mais gente naquela tripulação, gente de peso, daqueles que derrubam até navio ancorado só com um haki do bafo. O motivo da chegada deles? Encontrar o rei Harald, um cara que só queria reconstruir seu país e firmar aliança com outras nações. Mas como sempre, o maldito governo mundial meteu o bedelho. E resultado? Rox assassinou um almirante da marinha e virou um dos piratas mais procurados do mundo. Agora me diz, será que o interesse dele em Harald era legítimo? Ou será que o homem só queria usar o rei como peça num jogo de conquista global? Igual o Akainu tentando ser o chefão do planeta, hein? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai destrinchar esse capítulo 1154 até o osso do mastro. Pega o café, ajeita o banquinho na proa e vambora pro capítulo, que o negócio tá fervendo igual sopa de Akuma no Mi no sol do novo mundo. Capítulo 1154. Nem mesmo a morte o aceita. Esse é o castigo cruel reservado pro Loki. Mas não confunde não, Marujo. Isso aqui não é sobre o Kaido. O Oda tá dizendo que o verdadeiro prisioneiro da vida é o Loki. O moleque que quer morrer, mas nem a morte aceita ele. Enquanto o Kaido fazia cena pulando de penhasco, Loki estava ali implorando por paz. E essa história de criatura mais forte do mundo? Esquece isso aí, parceiro. A não ser que o Loki nunca tenha comido uma Akuma no Mi, o verdadeiro mais forte talvez seja quem tem uma fruta poderosa o suficiente para destruir o mundo, como foi o caso do Barba Branca. Enquanto isso, em outro ponto da Grand Line, a Yamato aparece no volume 38 em uma jornada pelo mundo, e ela acaba parando num túmulo sombrio. O herói enterrado lá nasceu no oeste, mas cresceu em Ringo, só que o túmulo foi saqueado, meu irmão. E a gente já liga os pontos. Foi o Gekko Moria que passou a mão ali. Ele roubou a espada sagrada de Ryuma, a Shusui. Agora pensa comigo, e se essa espada era exatamente o tesouro do tal herói do oeste? Isso pode significar que o Moria tá segurando um segredo dos grandes, capaz até de fazê-lo voltar com tudo pro palco principal de One Piece. Voltamos pro presente em Elbaf, e aí o negócio fica tenso. Flashback sinistro mostrando o que rolou durante a infância do Loki. Desastre atrás de desastre. Tempestades brutais, colheitas destruídas, fome e mais fome. Os gigantes não conseguiam mais caçar nem pescar. E a miséria bateu forte só em Elbaf. Importante lembrar que não foi com todos os gigantes do mundo. O povo entrou em desespero. Loki, ainda pequeno, correu até o castelo de Auros, desesperado por um abraço da mãe, a rainha Ida. Mas o que ele recebeu? Frieza, rejeição, medo. Ela recusou ver o filho, temia os olhos dele que o povo dizia serem amaldiçoados. Loki forçou a porta, se jogou aos pés da mãe, implorando por carinho. E ela mandou arrancar os olhos do filho. A culpa é toda dele. Expulsem-no. Essa criatura vai destruir nosso reino. Arranquem esses olhos. Os guardas, mesmo com dó, obedeceram. E Loki foi arrastado para fora aos berros, chorando como só uma criança desesperada chora. Com um sofrimento que rasga o peito mais do que qualquer espada de Siston. E aí, a tragédia só aumenta, parceiro. O povo com ódio procurava alguém para culpar. E como sempre, sobrou pro mais indefeso, Loki. Até o Harudin, que só conversava com ele, virou alvo da fúria do povo. Mas aí, chegou ele, Rei Harald. O cara voltou justo na hora para impedir o caos. Irmãos, não vamos nos destruir. Desde que Loki nasceu, rumores de revolta começaram a crescer. Por isso, fui buscar aliados. Nações amigas mandaram navios lotados de comida sem hesitar. E ainda soltou o papo reto. Os humanos podem ser pequenos, mas quando se unem, conseguem alimentar até os maiores gigantes. Comam com gratidão. E quando eles precisarem, nós vamos retribuir com tudo que temos. O rei Harald mandou a real. Os humanos podem até ser pequenos, mas quando várias nações se unem, a comida vem no volume tão grande que dá até para encher o bucho dos maiores gigantes de Elbaf, tá ligado? Essa ajuda não foi um favor, foi um presente de coração. E ele ainda completou: comam com gratidão de verdade, porque quando eles precisarem, nós vamos retribuir com tudo que temos. Esse mundinho confuso devia ser assim, todo mundo compartilhando o que tem de melhor.
Foi aí, meu parceiro, que a ficha caiu na cabeça dos gigantes. O povo de Elbaf finalmente entendeu a força da solidariedade e a culpa que estavam jogando em cima do Harudin e da família dele evaporou como saquê no sol. Logo depois a gente vê a cena de arrepiar, navios humanos chegando em massa no porto de Elbaf, carregados até o topo de comida, suprimentos e esperança. Os gigantes que estavam na pior com a barriga roncando e o coração pesado, abriram sorrisos que davam a volta no casco. Mas nem tudo são flores no Novo Mundo. Antes mesmo do Harold voltar para resolver a crise, a rainha Ida tinha falecido. O rei, ao saber da notícia, desabou, chorou como nunca, se culpando por não estar ao lado da esposa enquanto ela adoecia, por não ter conseguido dar uma última palavra de conforto. E durante o funeral, meu irmão, a dor foi tão pesada que até as árvores de Elbaf pareceram abaixar os galhos. A princesa Ida, tomada pela dor e pelo vazio do trono, decidiu descer ao submundo. Abandonou o castelo e abriu uma taverna por lá. Sabe qual? Aquela onde anos depois o bando do Ruivo foi beber. Sim, meu chapa, tudo tá conectado nesse mar de histórias. Já o rei Harold mal teve tempo de respirar, mal enterrou a esposa e já teve que mergulhar de volta nas tretas da nação. Ele resolveu o preconceito contra Loki, apaziguou o povo, mas veio outra bomba. Loki passou a viver com o irmão da rainha Ida, fora do castelo. E esse desgraçado batia no moleque como se ele fosse lixo, tortura pura. Mas o destino não perdoa quem planta maldade. Esse cara acabou sendo esmagado por uma criatura do submundo, durante uma caçada. Para não chamar atenção, os soldados deram um conselho pro Loki. Cobre os olhos, garoto. Diz que tá com uma doença. Loki sabia que era mentira, sabia que era para esconder os olhos amaldiçoados, mas mesmo assim aceitou em silêncio. Aquela era só mais uma das cicatrizes invisíveis que ele já carregava. Cortamos para 56 anos atrás. Na casa do ancião Jaru, o rei Harold vai desabafar. Jaru manda logo a pergunta direta. Você estava em Leveli no dia daquele evento? E Harold responde com aquele olhar pesado de quem já viu coisa demais. Sim, eu estava. Consegui entrar disfarçado com a ajuda de um rei amigo, mas ninguém quis ouvir meus apelos. Se aquele assassinato não tivesse acontecido, talvez eu mesmo tivesse sido preso. Jaru rebate firme. Ser preso é o de menos. Existem coisas muito mais cruéis nesse mundo, meu amigo. E então, vem a bomba histórica. Aqueles guerreiros lendários com massas gigantes. Eles existiram mesmo? Harold, sem piscar, confirma. Existiram. Eles viajaram para bem longe de Elbaf. Chegaram a mandar uma carta, mas depois disso, sumiram no mundo. Segundo Harold, 100 guerreiros entre gigantes comuns e ancestrais foram capturados. Ele desconfia do governo mundial, mas Jaru vai além. Eu tenho quase certeza que o verdadeiro culpado é um inimigo grandioso. Um ser tão poderoso que a história apagou completamente sua existência. Afundado nas águas, esquecido no tempo, mas não morto. No final da conversa com Jaru, uma revelação pesada cai na mesa como uma âncora de 1000 toneladas. Tem rumores de que os membros do antigo grupo Galera foram congelados vivos em algum canto esquecido do mundo. E quando ele solta essa, o mangá joga a bomba visual. 2 gigantes aprisionados em blocos de gelo, vestindo uniformes de prisioneiros. E o cenário? Um lugar que a gente já conhece bem, Punk Hazard. A história então dá aquele mergulho maroto no tempo. 48 anos atrás. Mais um flashback bruto e cheio de dor. Uma invasão de feras selvagens ataca a vila. E no meio do caos, o jovem Loki vê o povo unido, lutando como irmãos. Mas ao invés de se sentir acolhido, Loki se afunda ainda mais no vazio. Ele se sente excluído, sozinho, quebrado. E o que ele faz? Corre. E salta mais uma vez do mundo superior para o submundo. A queda foi sinistra, mas Loki, com aquele corpo de gigante e coração dilacerado, sobrevive. Ali no chão, machucado por dentro, ele arranca a venda dos olhos, grita, chora como nunca antes, e solta a frase que dá nome ao capítulo. Nem mesmo a morte me aceita. O silêncio corta o ar. E do nada, uma montanha na frente dele se parte ao meio, como se o próprio mundo estivesse reagindo ao desespero daquele garoto. Alguém grita lá do alto. O que está acontecendo nessa ilha? O portão está se abrindo. E então surge uma figura ameaçadora. Um cara com aura de puro caos. Aí está, um pirralho gigante. Eu te disse que esse era o lugar certo. E ele completa com nojo no olhar. Olha a cara desse moleque. Parece um demônio. Que nojento. E aí o mangá manda aquela virada de mesa que faz o coração parar por um segundo. Rox D. Shebeck. A cena foca no rosto do homem. Parece o Barba Negra? Parece. Mas os olhos são diferentes. O cabelo é espetado, com mechas brancas e pretas. Tem uma marca sinistra no lado esquerdo da cara, que pode ser cicatriz ou tatuagem. E o corpo? Colossal, musculoso, um monstro comparado ao Tite atual. Segundo o narrador, o rei Harald teve um encontro com esse cara 8 anos atrás. Ou seja, 5 ou 6 anos antes da conversa com Jaru. Naquela época, Rox matou um almirante da marinha e fugiu como um fantasma. Hoje ele é um criminoso procurado no mundo todo, com uma recompensa de fazer até o Kaido suar frio.
Ele encara o Loki e solta a ordem. Muito bem, garoto. Responde 2 perguntas. Primeira, aqui é mesmo o território dos gigantes de Elbaf? Segunda, o rei Harald tá por aqui? E aí vem a revelação oficial. Rox de Shebeck, capitão dos piratas Rox, pai do Barba Negra. O homem que desapareceu do mapa por décadas volta com tudo como uma lenda viva. Com 2 hacks do rei, poder bruto absurdo e um passado coberto de sangue, o pirata mais perigoso da Era Antiga tá de volta ao jogo. E com isso, termina o capítulo 1154. Mas semana que vem tem mais pancadaria, mais revelação e mais teoria maluca. E antes de zarpar, deixa eu mandar um salve especial para toda a tripulação que tá sempre aqui no bando, comentando, mandando teoria insana ou só assistindo e curtindo o vídeo em silêncio. Vocês são a alma desse navio, parceiro. É por causa dos comentários de vocês, das ideias malucas, das conexões cabulosas e até das tretas que surgem nos comentários, que muitos dos vídeos estão pipocando aqui no canal.